Então vamos nós, vamos elevar o pensamento a Deus, vamos rogar a infinita misericórdia do Pai, que venha nos dar toda a sustentação, todo o amparo, toda a compreensão da aula de hoje. Permita, Senhor, que sejamos assessorados pelos bons espíritos, pelos espíritos sábios, prudentes e benevolentes, pelos nossos anjos guardiões e espíritos protetores. Que a sua paz, Senhor, que o seu imenso amor envolva a cada um de nós, Senhor, agora e para tudo e todo sempre. Então, nós vamos estudar hoje os 7 selos. É um texto do Apocalipse e que é muito interessante, porque esse texto ele é exclusivo para os médiuns, para os trabalhadores, para aqueles que estão marcados, trouxeram a marca, são espíritos selados. Eu botei outro dia um comentário da Revista Espírita, os espíritos selados. São aqueles que vêm com o compromisso de auxiliar, balsamizar, curar, restaurar, refazer. São espíritos compromissados com a espiritualidade maior, prontos para este trabalho. E assim, nós vamos falar hoje desse texto. Essa mensagem é uma mensagem, após meu estudo, eu recebi essa mensagem desse espírito. Ó filhos da redenção do cristianismo, Rede Vivo, o espiritismo vos chama. Caminhamos. O nosso destino está selado, marcado na fronte, chamados a cumprir, nos desígnios de Deus, suas missões, chamadas e trazidas das regiões umbralinas, onde a alma chora e canta, entre luzes e escuridão. Despertai, o momento é agora. Não perca esta reencarnação. Foram forjados no fogo, resfriados na água, secados no vento e colocados na terra para a ressurreição. Ide e trabalhai. Então, essa mensagem dos espíritos foi muito interessante após toda essa minha pesquisa. Então, nós vamos agora compreender por que Jesus e os espíritos médios daquela época, todos falavam sobre parábolas. Porque faltava, então eram sinos, eram parábolas, símbolos, que era uma forma de ensinar. Então, se nós não compreendermos os símbolos que eram colocados naquela época, nós não entendemos. Então, muito de nós temos a intuição, a percepção dos espíritos bons e amigos que nos intui e nos fortalece quanto a isso. Então, esses grandes espíritos marcados na fronte para nos ajudar, e muito de nós que estamos aqui somos espíritos marcados. Somos espíritos que viemos com determinadas missões. A missão específica de cada um de nós, cada médium, cada trabalhador, cada aquele que venha onde ele está, em qualquer país, em qualquer recanto, ele vem com a sua missão. E esta missão é particular, é íntima, que vem auxiliar locais, regiões, ambientes, países, estados, nações. Porque o trabalho da mediunidade é um trabalho silencioso. O trabalho de vibrações e cura para socorrer os espíritos é silencioso. A prece, ela é silenciosa. Então, não é falada. Nós, espírita, o nosso trabalho de ensino, de auxílio, ele é mais silencioso, porque o nosso trabalho vem para aliviar, para balsamizar,
para curar, para ensinar. E todo esse trabalho, os agentes desse trabalho, são as almas dos mortos. São elas que levam a mensagem do nosso desejo, da nossa vontade, do nosso pensamento. E para realizarmos esse grande trabalho, nos coloca a honra, nos coloca o crescimento, o aprimoramento da alma. E é isso que o Espiritismo vem ensinar. Preparar os médios para estarem prontos, aptos, no momento em que nós estamos vivendo agora. Acima desse texto, existe uma mensagem do Divaldo, que vem nos orientar que nós estamos num momento de grande transição. E o médium tem que estar pronto, tem que estar pronto. É esse o nosso compromisso. Nesse texto bíblico, Apocalipse, vem falar do médium. O médium que recebe o primeiro selo, que é o cavalo branco, que é o médium preparado, que é o médium pronto, que é o médium que se preparou, se evangelizou, se moralizou, está pronto. Porque imperfeito todos somos. Nós somos apenas trabalhador da última hora. E como trabalhador da última hora, nós temos que estar pronto para cumprir, cada um de nós, o nosso compromisso. E esse médium, que no seu portal ele recebe a abertura desse portal, desse primeiro selo, ele tem um poder. Quer dizer, o médium tem o poder. Os médios, dirigentes, trabalhadores, qualquer médium que se aperfeiçoa nas suas virtudes, tem o poder de abrir os portais, tem o poder de abrir o auxílio, que é um portal. Um portal é quando o médium se põe a auxiliar, quer no centro, quer num trabalho, quer numa assistência, quer qualquer atividade. Então, esse trabalho espiritual dele, que nos ensina o Evangelho, sempre que vamos realizar uma obra, nós fazemos a prece de abertura e a prece de encerramento no final de toda e qualquer atividade. Então, é isso, o médium tem ele o direito de abrir o portal. Ele tem o direito de ver, através da sua mediunidade, de ouvir os seus espíritos, de ouvir os seus protetores. É fundamental que nós entendamos isso. E ele tem o arco e a flecha com a ponta da partícula divina. Então, o que é um arco e uma flecha? É o meu pensamento, que ela é aquele dardo, é aquela partícula que eu envio através do meu pensamento. Então, ele é certeiro, ele bate em determinado local. Então, eu tenho essa força, eu tenho o dinamismo da minha mente para acertar. A partícula divina é o amor de Deus. Então, quando eu, médium, sou capaz de lançar com a minha vibração, com o meu amor, a partícula do amor de Deus sobre as criaturas, sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre meus filhos. No crescimento do médium, ele pode levar essa partícula para uma sociedade, para um país, de maneira planetária. Então, ele se prepara também para distribuir de maneira planetária, como nós vimos na mensagem anterior de Divaldo. A mensagem dos espíritos, que nós iniciamos essa era, que aquele que se preparou tem que estar pronto para cumprir as suas metas. Tenha a humildade de penetrar nos arcanos do Senhor. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos fala do médium,
quando ele se prepara, ele adentra o conhecimento de Deus. Ele adentra o conhecimento dos grandes espíritos. Ele absorve as irradiações das energias cósmicas, das energias solares, das energias do anjo guardião, das equipes de trabalho, dos espíritos planetários. Então, somos nós que absorvemos essa beleza. E essa beleza que vem até nós nos preparamos para receber. É isso o aprimoramento da mediunidade. É o retirar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, para estarmos prontos nessa hora de grandes decisões da Terra. E nós venceremos com os 10 mandamentos, as virtudes, as leis da mediunidade, e sereis vitoriosos. Existem regras, existe um bom comportamento, existe a honra, existe o trabalho, existe o esforço. Então, esse médium que é chamado o cavalo branco, que sai a semear, que sai a transportar, que sai a levar a mensagem necessária, dentro dele vibra todas essas emoções. Então, esse trabalho íntimo e pequeno que nós fazemos no nosso lar, na nossa família, nos nossos entes queridos, nós devemos estar pronta como um guerreiro do cavalo branco, aquele que sai a semear e transporta todas essas mensagens. E assim é o médium, aquele que está pronto, está investido das envergaduras espirituais para realizar esse trabalho. Por isso, nós nos preparamos a mediunidade, preparamos o conhecimento, preparamos as nossas equipes de trabalho, preparamos a todas as horas e todos os momentos para que estivéssemos prontos. Então, esse é apenas um chamamento, um chamado. Algumas religiões chamam os médiuns de cavalo. Nós aqui tivemos a sensibilidade, mas podemos entender que aquele que está pronto, aquele que enverga, aquele que está pronto para a batalha, aquele que sai para semear. E assim são os cavaleiros. Então, nós vamos encontrar o cavaleiro branco, que é o cordeiro, que é Jesus, os médiuns, os sensitivos, aqueles que têm sensibilidade. Nós temos uma quantidade imensa de trabalhadores, de servos, em todas as religiões, em todos os credos, em todos os matizes, em todas as seitas. Todo o médium, dentro desta ou daquela seita, em que ele se harmonizar com as vibrações superiores de Deus, das grandes ordens espirituais, ele cumprirá a sua missão. Nós aqui chamamos os médiuns espíritas para a sua responsabilidade que temos, mas todos, de todas as crenças e religiões, têm os seus compromissos. O espiritismo, ele prepara a mediunidade, ele prepara os médiuns, ele fala das dificuldades do médium a percorrer, mas ele aprende, através da sua pesquisa, do seu conhecimento, como que ele vai trabalhar da melhor forma possível para encontrar a vitória das suas atividades. Então, o médium João, ele fala que vem e vê. Todos os médiuns vê, ele sente. Então, quando nós nos preparamos para a vidência, para a percepção, para a análise, nosso julgamento ele é mais correto quando nós temos a humildade de ver o certo e o errado. E esse médium pronto, esse cavaleiro branco, ele vem abrir os portais
porque ele suplica ao Criador, aos 24 anciões. Esses 24 anciões são as 24 horas. Quer dizer, temos sobre a terra todos esses espíritos protetores, hora por hora, protegendo e amparando as nações, os estados, os mares, os polos, todos trabalhando para o bem-estar físico do nosso planeta Terra, através de um amparo gigantesco da espiritualidade. A doutrina dos espíritos é para os mortos. A doutrina dos espíritos, ela ensina e prepara os médiuns para recolher os mortos, assistir os mortos, levá-los para as colônias, hospitais e pronto-socorro. É esta a preparação da dor e do sofrimento. Haverá dor, haverá sofrimento, sim, mas o médium tem que estar pronto para prestar o socorro, o amparo, aonde tiver a dor. Os espíritos superiores e planetários veem novamente o arco e o flecheiro com a partícula do amor de Deus. O que é a coroa? O que é um médium coroado? O médium coroado é aquele que age dentro dos 3 grandes mandamentos, que é a aura espiritual de um médium, que ele é um vitorioso em que sentido? O amor de Deus sobre todas as coisas. Ele sabe que essa grandiosidade do Criador está em tudo. Está na Terra, está no cosmos, está em todos os lugares. Deus é o Criador soberano de tudo isso. E ele tem fé nas suas leis. E ele ama a Deus sobre todas as coisas. Ele jamais vai invocar o nome de Deus em vão. Quando um arqueiro, quando um médium, quando um cavaleiro branco, ele evoca Deus, ele evoca para grandes missões. Ele pede permissão para que o cosmos, para que o mundo superior venha até ele, para que ele possa auxiliar, balsamizar e curar. Então, essas virtudes, esses princípios, têm que estar latente no médium, no cavaleiro branco. Ele vem estudar e preparar para entrar nos arcanos do Senhor. Todos nós estudamos após a morte. Nós estudamos muito. E quando nos preparamos, retornamos reencarnatórios, retornamos aqui para cumprir uma missão. A mediunidade é algo especial, que não pode ser delegado, jogado, desperdiçada. Ela é uma da mais nobre missão da humanidade, do crescimento de nós humanos. Deve ser dado com toda a força, o carinho que a mediunidade representa, porque nós temos acesso aos grandes espíritos. A mediunidade é um elo de nós daqui da Terra com Deus para com os grandes espíritos. Então, a mediunidade necessariamente precisa ser preparada, educada, orientada, para que ela não se perca nas obsessões, e nem no orgulho, e nem na vaidade, para que ele esteja pronto como um cavaleiro branco, que arca, vem com seu arco de amor de Deus e percorre aonde ele precisar passar. É isso que vem nos falar. E ao receber o selo do Cavaleiro Vermelho, o que é o Cavaleiro Vermelho? Ele tem o poder de tirar os tiranos da terra, a corrupção religiosa de cima da terra. Então, quando um médium ele se prepara e ele está pronto
Ele tira a corrupção, ele tira os tiranos, ele tira os hipócritas, ele leva para as colônias espirituais os tiranos, os hipócritas, os que corromperam dentro das religiões, para que não volte reencarnar novamente como tiranos, como hipócritas, para corromper as religiões. E o Espiritismo faz esse trabalho que ele é grandioso demais. Socorre os espíritos para que eles retornem de uma maneira correta, digna, com nobreza de caráter, de sentimento e de amor. Essa é a grande função da doutrina dos espíritos. Então, nós temos o Evangelho, que é a preparação moral. Nós temos o livro dos Espíritos, que nos fala como vive a alma dos mortos. E vem o livro dos médiuns e nos prepara como sermos médiuns brancos, médiuns vermelhos, médiuns preparados com equipe de trabalho para retirar a dor, a miséria da terra. E foi dado ao médium vermelho a espada da justiça, a luta contra o mal, do bem contra o mal. Então, quando um médium se prepara e ele tem a sua equipe de trabalho, como vocês estão aprendendo a socorrer, amparar os vossos lares, amparar os seus filhos, amparar o seu caminho, não deixar a injustiça, a maldade, o erro, a impostura, a falsidade dominar o teu lar. Esse trabalho pequenino dentro de uma célula. E se todos os médiuns trabalharem, nós teremos uma reforma grandiosa, onde as almas serão socorridas, levadas para novas preparações espirituais. Esse é o ensino dado pelos espíritos. Sem essa doutrinação, vamos dizer, sem esse amparo, sem esse esclarecimento, as almas demoram muito para despertar, elas vão e voltam. Então, quando tem esse legado, o dos médiuns brancos, dos médiuns vermelhos, o cavaleiro vermelho, ele tem o poder. Então, é dado para o médium o poder. Para os médiuns, homens e mulheres. Ele tem a fé, ele tem o poder da fé. Ele tem o poder da esperança. Ele tem a caridade. O que é isso? O que é esse poder que tem esse médium? Quando nós temos uma fé grandiosa e forte, nós somos capazes de distribuir, de levar, de lançar. Nós somos capazes de jogar no ar a esperança, a fé, a caridade, a bondade, a justiça. E é isso que o médium se prepara ao longo do seu caminhar, até se tornar esse médium que tem essa capacidade, esse poder da sua vontade, do seu desejo, da sua realização, de modificar e transformar ao seu redor. E os médiuns maiores, médiuns planetários, vão levar essa mensagem para o planeta, para o estado, para a cidade, para os locais, para os ambientes, porque ali ele estará cumprindo a sua missão. Os espíritos elementares. Então, o médium, esse médium vermelho, esse poder vermelho, ele vai encontrar nas quatro ventos, nas quatro forças, que são os espíritos do fogo, são os espíritos elementares da água, são os espíritos da justiça, da prudência. Então, quando o médium tem conhecimento qual o grande trabalho dos elementares, porque ele estudou e ele se preparou, e essa equipe de trabalho lhe vem esse auxílio.
para que ele possa trabalhar corretamente, com fé, com a coragem e a abnegação. Estará lhe auxiliando também os minerais, vegetais, animais e os homens, porque é o entrelaçamento, são elos de trabalho. O médium em si, só ele humano, ele pouco consegue, porque ele nada tem. Mas quando nós nos aliamos a toda a força da natureza, a força de todo que Deus deu para todos nós nos tornamos fortes, grandiosos, porque nós somos capazes de distribuir toda esta energia do Criador em todos os reinos, desde o micro ao macrocósmico. Então, quando o médium entendeu o porquê dessa sua preparação, o porquê que ele pode mudar o seu lar, mudar tudo aquilo que está na sua volta, o seu destino para uma evolução. É esta conquista que deve realizar o médium estudioso em busca do seu aprimoramento. Porque ele vem tirar a paz de cima da terra. Então, esse tirar a paz, porque nós, às vezes, não entendemos uma forma, às vezes, invertida. Porque a paz, quando você quer paz, você tem que guerrear. Porque quando nos é tirada a paz de dentro do nosso lar, que a nossa casa está confusa, difícil, nós precisamos chamar os nossos espíritos para que eles tirem esses espíritos que não nos deixam trazer a paz, que eles estão perturbando, desequilibrando, desarranjando, sujando, quebrando, arrebentando, destituindo, causando danos imensuráveis. Então, o médium, se ele quer a paz, ele tem que trabalhar para que essa paz possa ocorrer. E para isso lhe foi dado a espada. A espada simboliza aquele que corta, aquele que desmagnetiza, porque estava falando há 2000 anos atrás. Qual era a arma que se tinha? Era uma espada. E hoje, para falar para nós, estudioso, eu sei que o meu pensamento é um raio, eu sei que o meu pensamento atinge, eu sei que o meu pensamento realiza, eu sei que o meu pensamento é tudo. Então, são formas simbólicas de dizer que nós cortamos, quebramos, destruímos, desmagnetizamos, e que a mente é tudo. O Espiritismo vem esclarecer numa época atual da tecnologia mental, do conhecimento. É isso que nós somos, a ciência da alma. Nós somos guerreiros, uma forma de dizer médiuns que querem lutar, vencer, cuidar da sua família, cuidar das suas obrigações, das suas missões. Então ele se prepara. É a luta do bem contra o mal. É isso que é ser um cavaleiro vermelho. Somos um cavaleiro branco? Somos um cavaleiro vermelho. Porque é isso que nós estamos sendo preparados. O que é ser um cavaleiro negro? O cavaleiro negro, ele é o justiceiro. É aquele que vai diferenciar entre o bem e o mal. É aquele que trabalha para construir algo de bom. Aonde está a injustiça, ele desmagnetiza, limpa, retira, solve, arruma e deixa tudo bonitinho. As irradiações de injustiça, ela não vive aonde está um cavaleiro negro, porque é isso que ele veio fazer reinar a justiça. Então, nós devemos entender que o amor, a verdade e a justiça fazem parte do crescimento da mediunidade de cada um de nós.
E ao receber, quer dizer, o médium que recebe o direito de ser um cavaleiro negro, traz a balança do bem e do mal. Então, nessa hora, não pode ter orgulho nem vaidade, nem lado. É apenas a lei. A lei que deve fazer vivenciar o bem sobre a terra. A sua consciência do médium vem para falar e fazer. E vem falar ainda que o cavaleiro negro tem que cuidar do trigo, da cevada, do vinho e do azeite. O que, que ele está falando? Está falando que nós, médiuns, temos que proteger o alimento da humanidade. Nós precisamos cuidar do trigo, da cevada, do vinho, do azeite, do alimento do homem. Então, nós médios temos que aprender a vibrar para que os alimentos também sejam mais puros, mais limpos, mais bonitos, para que a humanidade possa se alimentar não só do alimento do corpo, e também o alimento da alma, com maior pureza. Cuidarás de alimentar a alma. A alma é alimentada com o quê? É alimentada com as virtudes. Cuidarás da mediunidade para não corrompê-la, porque a lei de justiça é essa. Então você cuida do alimento para ele não ser corrompido e destruído. E isso eu estou falando espiritualmente. Médium não fala, médium não gesticula, médium ora e não sai um fio do cabelo do lugar. Sempre disse isso e vou continuar dizendo. Médium ora e não sai nada do lugar, sem falar, apenas com a luz intensa naquilo que ele quer conseguir e realizar dentro da lei de justiça. Desmagnetiza os ódios, as vinganças, o desamor, a impiedade, a injustiça. É isso que é ser um cavaleiro negro. Cuidarás do vinho e da essência, da purificação e da destilação. Kardec coloca lá o vinho. Então, quando nós entendemos como naquela época não tinha como explicar tudo isso, Kardec coloca para nós a destilação do vinho, a purificação dos fluidos. Então, se nós não entender que está se falando da modificação fluídica, a limpeza fluídica do alimento, do trigo, da cevada, que tem que cuidar da alma, porque a alma também é invisível. Tem que cuidar da mediunidade, porque ela também é invisível. É uma força da alma invisível. Cuidarás do azeite, do sumo da fruta, a regeneração dos fluidos. Então, está falando que o médium justiceiro, ele cuida para que haja um bom crescimento, desenvolvimento, para que não haja corrupção em nada daquilo que nós vivenciamos. Então, o médium negro, cavaleiro negro, é o justiceiro. Ele entra para fazer a justiça. E o médium? O médium vem e vê, trazendo a balança da justiça. É o justiceiro. Não danificar o alimento do homem. Não faça dano ao vinho, ao azeite, ao trigo e à cevada. Então, para você não errar, lembra dos 10 mandamentos. Aonde que estará o médium justiceiro? Honra a teu pai e a tua mãe. Então, se ali não tiver honra na tua família, tire os espíritos que causam dano, que não respeitam,
que não honram o pai e a mãe. Leve esses espíritos para as escolas, hospitais, pronto-socorros, educandários, para auto se corrigirem, porque necessariamente eles terão que cumprir a lei, não matar. Então, somos nós, médiuns, com a mente ativa. Nós não deixamos matar o amor, nem a verdade. Nós trabalhamos para que retire toda e qualquer emoção negativa, todo e qualquer fluido deletérico que possa matar, toda qualquer mente destruidora. Então, é isso que o médium é. Esse é o trabalhador que vem e trabalha por ele, pela família, pelos seus entes queridos, para cumprir as suas missões. Ele não rouba, porque nós não precisamos nada de ninguém. A nossa conquista é nossa, é a conquista do trabalho. Nós não podemos roubar nada de ninguém, porque tudo aquilo que pertence a uma criatura é dela, é fruto do trabalho, é fruto da conquista. Nós não ficamos nem com a herança, porque se ela não estiver, nós não estivermos dignos de receber, nós vamos perder tudo. Então, o médium só tem aquilo que é dele, aquilo que ele trabalha, aquilo que ele luta, aquilo que ele ora, aquilo que ele levanta cedo, aquele que busca a energia do sol, da lua, das estrelas. É aquele que soa no seu ganha-pão. É aquele que não pega nada de ninguém. Então, o médium, você vai aprender a crescer por você, multiplicar o que é seu, acrescentar as suas virtudes e a sua beleza em tudo aquilo que você realiza, porque nós somos exemplos de honra e de dignidade. Por essa razão, o médium inicia por ele, arrancando as imperfeições, arrancando as companhias espirituais que o levam aos desatinos, aos desequilíbrios e ao desajuste. Não levantarás o falso testemunho. Então, o médium também tem que orar e tirar esses espíritos mentirosos, falsários, hipócritas, inimigos nossos que vêm constantemente. Então, como ele vai ser um justiceiro se ele não tira a maldade reinante para colocar a lei de justiça, de amor e caridade? Não desejais a mulher do próximo. O que é isso? Porque quando nós estamos no mundo dos espíritos, nós escolhemos um parceiro ou uma parceira para cumprir a missão. Mas o desajuste social, mental, físico, falta de preparo espiritual, faz com que a perturbação seja tão grande e as leis também sejam perturbadas. Porque essa perturbação que atinge a família vai atingir aqueles que fazem as leis. Se essa perturbação está nas escolas, também estará naqueles que devem fazer as leis. Está no Senado, está na Câmara, está naqueles que dirigem. São aqueles que estão na direção. Eles também estão com a corrupção, o desamor, o desafeto, porque o mesmo fluido que envolve o nosso lar envolve também os professores, os mestres, os educadores, os juízes, os promotores. E nós vamos ao presidente da República, e nós vamos ao Brasil, e nós vamos à América do Sul, do Norte, do Leste, da Europa, da Ásia, e aí por diante. Por quê? Porque esse fluido vai envolvendo de uma forma atmosférica todo o nosso planeta. E nós vemos toda uma desordem. E o justiceiro é aquele
que vai aos poucos higienizando, retirando todos esses espíritos para as escolas espirituais. Nós temos o duplo. O que existe na Terra tem o duplo espiritual. Existem cidades espirituais. E os espíritos têm que ser levados para estudar. Porque se os espíritos não forem auxiliados, sairão das regiões umbralinas, sairão dos lugares piores que existem para o processo reencarnatório e nascerão na Terra com casca e tudo, com seus ódios, com seus desamores, com aquilo que morreram, retornarão à Terra. E aí vão fazer as badernas e as desordens. Então, o grande trabalho do Espiritismo é socorrer as almas dos mortos. É esse o nosso trabalho. Que seja bandido, que seja assassino, que seja hipócrita, seja ele o que for, orgulhoso, vaidoso, pretensioso, falsos médios, falsos o que eles quiserem, terão que ser aliviados, levados para as escolas, porque reencarnarão. Então, o espírita que tem essa visão, que a imperfeição reencarna, vem o espiritismo com a solução. Solução. Os espíritos têm que ser socorridos, levados para as escolas, retirado esses fluidos densos, pesados, purificando todos os seus pensamentos. Então, quando nós entendermos isso, nós estaremos fazendo a regeneração na Terra. E ao receber o selo do Cavaleiro Amarelo, que é a morte do mal, o extermínio. No livro dos Espíritos, nós temos lá a lei de destruição. Tudo que é ruim precisa ser destruído até as raízes, para renascer, para recomeçar. Nós vemos as 4 estações planetárias. Nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Elas mutam em 3 meses. Nós, seres humanos, também deveríamos nos mutar e reformarmos, sempre para reformar o perispírito, reformar o corpo físico, reformar a mente. Nós deveríamos seguir as leis da natureza. Então, nós temos o poder de regenerar, fazer o extermínio do mal. Nós temos que regenerar a terra, a água, o ar e o fogo. O médium recebeu a espada que exterminará a fome moral. O que é a fome moral? É isso que as pessoas estão na imoralidade, desconhecem o bem, desconhecem a moral, o abuso do erro, da ignorância. Enquanto nós, humanos, formos errados, ignorantes, e que nós ainda temos a fome, a ganância, o desespero, a loucura, que nós queremos que é dos outros, porque nós não queremos nos esforçar. Então, a multidão de espíritos que morrem todos os dias, na fome moral, na loucura, no medo, no pavor, de todos os meios, eles têm que ser aliviados, têm que ser socorridos. Mas se nós dermos conta do nosso trabalho pequeno, familiar, nós vamos iniciar um outro trabalho de socorro de maior envergadura. Tirarás a animalidade do homem, a barbárie, a pedofilia, o roubo. Então, os espíritos ladrão estão aí para serem socorridos. Os espíritos pedófilos estão aí para serem socorridos. Os espíritos bárbaros estão aí para ser socorridos. Essa animalidade. Porque eu não quero saber dos pedófilos.
Mas se eles não forem levados para umas escolas de regeneração após a morte, eles vão nascer do jeitinho que voltaram. Vão vir da mesma forma. Assim como vai vir o ladrão. Vai continuar, vai e volta ladrão. Vai e volta ladrão. Vai e volta bandido. Vai e volta corrupto. Então, uma família que fala, nossa, minha família é cheia de defeito, arranque o defeito da sua família. Arranque o banditismo, arranque o roubo, arranque toda a pedofilia que está dentro dos lares, da casa. A perturbação está muito grande. Se nós não recolhermos esses espíritos, nossas famílias estarão vulneráveis. Então, o médium tem que entender que esse trabalho é dele. Rogue a sua equipe, rogue aos seus protetores, seja um verdadeiro cavaleiro branco, vermelho, negro e amarelo. Destrua o mal antes que o mal te atinja. Tirarás os 7 pecados capitais. A gula, recolhe os espíritos gulosos, espíritos da avareza, espírito da luxúria, espírito da ira, espíritos da inveja, espírito da preguiça, do orgulho e da vaidade. Tudo isso que nos ronda, há uma multidão de espíritos à nossa volta e necessariamente nós devemos auxiliar, principalmente no seio da nossa família. O cavaleiro amarelo, que é a morte, o médium, tem o poder de extermínio e destruição do mal. O médium vê e ele vai. E é dado a ele a espada para tirar a fome moral, a animalidade, destruir a brutalidade do homem. É dado ao médium o poder dos raios, que são as descargas de fluido para exterminar o mal. Nós sabemos que todos nós temos as forças eletromagnéticas da alma. Nós temos a força de atração e repulsão. Nós temos ondas eletromagnéticas em todo o nosso perispírito. Nossa alma pulsa energia. Nós somos átomos renovadores. Nosso perispírito trabalha. Nosso corpo vive porque ele tem essa força eletromagnética dentro dele. A hora que o perispírito se afasta e a alma, nosso corpo morre e é um monte de carne. Quem sobrevive é a alma. Somos imortais, não morreremos jamais. Então, nós precisamos entender que as forças da natureza são idênticas a nós, trabalham constantemente. Os trovões, excesso de ruídos fluídicos destruindo as calamidades. Você acha que Deus criaria tudo isso se não tivesse algo de especial, algo de bom? As vozes que vêm dos espíritos, as vozes do céu, são ação e missões dos espíritos de toda escala. Esses espíritos responsáveis pelas missões estão em todas as religiões. Quando tem uma alma nobre, correta, digna, com dignidade e honra, não importa a sua cor, o seu credo, mas importa que ela traz dentro dela as vibrações positivas de crescimento e desenvolvimento da humanidade. Nós devemos estar trabalhando sempre com os elementares, sempre, porque são eles que fazem o grande projeto de regeneração. Renovam a terra, renovam a água, o ar, o fogo, as plantas, regeneram os animais, fazem nascer, eles estão constantemente. Quando nós chegamos no homem, o homem empaca nas suas imperfeições. Então, somos nós que devemos fazer. É o médium que limpa, é o médium que trabalha.
Não fica esperando do céu, não, que vai vir outras pessoas. É nós que temos que fazer. Nós somos o trabalho. Nós somos o ceareiro da última hora. Ao receber o quinto selo, o selo da evocação. Então, o médium, o ceareiro, deve evocar as almas dos mortos, quer dizer, eu chamo Jesus, a toda a equipe de trabalho, toda essa equipe de trabalho, quer de Kardec, Espírito da Verdade, de todas as religiões, que têm a nobreza de caráter, eles virão nos ajudar. Os santos, os anjos, os arcanjos, poderei chamar pela justiça. A purificação é a ressurreição. A purificação é a reencarnação. A reencarnação. Então, os espíritos são levados, estudam e se preparam. E aqui retornam para que nós tiramos a impureza, quer do corpo físico, do perispírito e da alma. A alma é suja, o corpo é doente. É assim que somos. No quinto selo, os mártires do cristianismo, a evocação dos espíritos superiores. E aí está a segunda grande ordem que nós temos na escala espírita, a veste branca, que são os médiuns da última hora, que é a purificação, que é a virtude dos médiuns, por clamar pela justiça divina. Então, o médium tem que se preparar, tem que buscar a sua purificação. Nós não temos mais tempo para esperar próximas reencarnações. É agora, é o momento, é a hora de trabalho. Ao receber o sexto selo, que é a punição, sexto selo, haverá terremoto, essa purificação vai estar lá, biblicamente falando, terremotos, calamidades e dor. Porque nós, nesses 2000 anos, não fizemos nada para modificar a moral, a ética, os bons costumes. Está tudo em estado decadência moral, decadência física, decadência espiritual. E aí é preciso sacudir a terra. Então, esse sacudir vai vir tudo isso, para a pessoa pensar que acima deles é na hora de orar, de aprender. Então, esses momentos difíceis, você verá, vai acontecer. Mas é hora dos espíritos, vai se morrer muita gente, nós estamos na hora de começar a socorrer muita gente. Se morrer muita gente, está na hora de socorrer muita gente. E essa punição vai vir sobre todos os reis, todos os príncipes, ricos e poderosos. Ninguém poderá fugir daquilo que fez de errado. Vai ser punido, porque as almas são punidas. Não importa se ela é um príncipe ou quem ela é. Se ela é rica, se ela é poderosa, ela será punida. E todos os servos, todos os espíritos não poderão se esconder nas cavernas. Quer dizer, não terá um lugar para você se esconder de Deus, da punição que virá nas montanhas, em lugar nenhum, até que haja pago o último ceitil. Então, não tem mais como se esconder. Não adianta as almas se esconder. Elas precisam ser socorridas. Elas precisam de arrependimento, de renúncia à sua maldade. E isso é uma coisa que médium sabe fazer: socorrer as almas, socorrer os espíritos, quer familiares, amigos, inimigos, quem quer que seja, vem até nós, que desce nos nossos lares, que se aproxima-se da nossa família. O sexto selo, a lei de causa e efeito.
O que é essa punição? É a lei de causa e efeito. Vai abalar os reis, os príncipes, os tribunos, os ricos, poderosos, os servos, os homens livres. Todo ser vivente não poderá se esconder. E essa ação dos espíritos sobre eles recairá a luz muito forte. Ou se arrepende, ou se muda, ou se modifica, ou se transforma. Porque a dor que nós sentimos, ela é a imperfeição da alma. O trabalho do médium, ele evoca o céu e a terra para restaurar a luz do cristianismo. Se nós espíritas somos cristãos e temos que restaurar o cristianismo, e como que nós vamos restaurar? Nosso trabalho é com os mortos. Recolhe os mortos para as colônias, para os hospitais, para os prontos-socorros, educandários. Então, os mortos vão para as escolas e vão aprender lá que eles terão que se melhorar e reencarnar futuramente com a dignidade e a honra. E chegará um grande dia de sobreviver o fim do mal e o início da regeneração. Se vocês verem as últimas notícias que aí estão, abrir um pouco, vocês virão o caos sobre a Terra. Já está. Os apagões, os terremotos, todo mundo doido, desequilibrado. Mas é hora de orar, é hora de pedir, é hora de suplicar. E temos o sétimo selo. O que é o sétimo selo? É o silêncio do médium, que não adianta gritar, não adianta falar, não adianta esbravejar, não adianta. É hora dele fazer silêncio e aprender a orar. Médium, ora em profundo silêncio. O trabalho do médium no silêncio da alma, escondido, contrito a Deus. O médium não fala dos seus efeitos, não conta a sua luz. Médium não fala o que ele faz. Médium não conta a sua luz. Médium trabalha. Os espíritos superiores, quando eles querem vir auxiliar a Terra, eles mudam de roupagem. Isso está em toda a obra básica. Está nas obras de André Luiz. Eles vêm com aparências reencarnatórias passadas. Jamais vão mostrar luz. Quando eles entram nas regiões umbralinas, eles não mostram a sua luz, mas vão lá socorrer, camuflados, escondidos. E assim é o médium. Sempre vai trabalhar e não vai contar papo para ninguém. Vai trabalhar quietinho, bonitinho, sem falar nada, porque você só vai apresentar o seu trabalho aos guardiões, a Deus, aos espíritos planetários, que a sua missão foi cumprida com êxito. Mas o médium caminha para a sua própria redenção. Tudo que nós estamos fazendo por nós mesmos. E assim, nós médios, o que é muito importante no sétimo selo? É preciso saber. Quer dizer, se você tem conhecimento, se você sabe como funcionam os fluidos, as energias, os espíritos, essa gama de espíritos trabalhadores de toda a escala espírita, você ousa trabalhar. É preciso ousar para querer. Então, eu preciso ter conhecimento, meu conhecimento eu preciso ousar, e eu preciso querer, que é a minha vontade. Eu quero fazer, e eu vou fazer, porque eu sei como vai ter que ser feito. Então, quem não sabe é que tem medo. Quem desconhece as leis, ele tem medo. Ele fala, eu não sei, tenho medo, não sei se vou fazer. E aquele que conhece as suas leis, ele vai, porque ele sabe o que é certo e o que é errado. É destemido,
é corajoso, por mais difícil que esteja este caminhar. É preciso querer para ter um império. O que seria esse império? O império nada mais é dessa multidão de espíritos, desde os elementares, desde todas essas forças dinâmicas da natureza que trabalham constantemente ao nosso redor. A lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do trabalho, a lei do amor, da fé e da caridade. Para reinar, para que você reine sobre isso, você tem que trabalhar calado. Nada de contar os seus efeitos. Médio não conta nada para ninguém. Trabalhe de boca fechada. Faça o bem. Não conte papo. Fique quieto. Porque se você falar, você pode morrer pela sua própria boca. Porque a inveja, o ciúme e a maldade ainda reina sobre a terra. Então, médium, trabalha quietinho e bem bonitinho. E aqui vai morar a sua força, no silêncio. Seja o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro negro e o cavaleiro amarelo, de boca fechada, para que não entre mosquito, quietinha, bonitinha. Faça o bem sem olhar a quem. Não esqueça. Não esqueça quem você está recolhendo. Qual religião, qualquer credo. Se está no umbral, se está no hospital, aonde você estiver, esteja trabalhando e realizando todo o seu trabalho. E aqui eu termino com a mensagem recebida do Espírito Comunicante. Quero lembrar a sua jornada é de trabalho, de muito trabalho. Voltamos para restaurar o Evangelho e o cristianismo. Os médiuns, preparados com conhecimento ancestral, preparados para serem humildes, justo e bom, trazem o poder de mudar a terra, a água, o ar, sem danificá-los e toda a criação divina. Então, somos nós que vamos trabalhar, somos nós que vamos crescer e produzir o melhor. Médiuns, idem e trabalhai. Fazei o melhor por você. Compreender essa mensagem dos cavaleiros que nos é dada, o selo do trabalho, com conhecimento e de realizar. Uma boa noite para todos vocês. Vamos todos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a essa inteligência suprema, a esse Pai Criador, a esse ser justo e misericordioso. Senhor, aqui estamos nós, ainda imperfeitos que somos, mas rogando a sua infinita misericórdia, o seu infinito amor. Permita-nos, ó Pai, permita-nos neste momento aurirmos essas energias, para que possamos nós nos melhorarmos, Senhor, nos transformarmos, nos regenerarmos, Senhor, retirando todos os nossos defeitos, retirando todos os nossos erros e caminhando, Senhor, caminhando de passos fortes, firmes e seguros para esse caminho do amor, Senhor. Pedimos neste momento toda essa força do universo, todo esse comando maior do universo, que venham nos auxiliar, que venham nos amparar, como rogamos toda essa energia cósmica, toda essa energia ectoplasmática, toda a energia solar, Senhor, que os espíritos superiores, que esses espíritos abnegados,
possam nos envolver, nos amparar. Que essas energias solares, dos ventos solares, girem à nossa volta, nos trazendo a luz do entendimento, nos trazendo a sabedoria, nos trazendo neste momento, Pai, a regeneração, a transformação. Rogo neste momento as energias lunares que venham para modificar, para minguar os nossos erros, para desfazer todas as nossas inconsequências. Rogamos neste momento que esse portal de luz, Senhor, se abra, que essas energias caiam sobre nós e o nosso lar, nos iluminando. E rogamos ao grande Mestre Jesus, a esse modelo, a esse irmão maior, que venham até nós toda a sua ordem, todos os espíritos crísticos, todos os espíritos consoladores, que venham estar conosco, nos auxiliando. E te pedimos, ó Pai, misericórdia, Senhor, que os nossos anjos guardiões, que os nossos espíritos protetores, todos os nossos ancestrais, venham nos auxiliar, venham nos socorrer, venham nos aliviar, venham nos ajudar nessa modificação, nessa regeneração, nessa transformação. Permita, Pai, que toda a nossa equipe de trabalho aqui se faça presente, nos auxiliando, e rogamos, ó Pai misericordioso, permissão para que possamos evocarmos nesse momento os espíritos, Senhor, dos 7 selos, que venham a força do cavaleiro branco, que venha a força do médio neste momento, trazendo a espada, Senhor, o arco, trazendo toda a sua força para nos auxiliar, para nos amparar, para nos fortalecer, abrindo os nossos caminhos, fortalecendo a nossa jornada, o nosso compromisso reencarnatório, nos auxiliando para que possamos vencer a nós mesmos, vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa preguiça, a nossa ociosidade, vencer os nossos próprios vícios. Rogamos ao Senhor permissão para que venha a força do Cavaleiro Vermelho e que traga nesse momento toda a energia dos espíritos elementares, que venha a força, Senhor, da terra, da água, do ar, do fogo, que venha todas as energias dos minerais, dos vegetais, dos animais, que venha a força, Senhor, de todas as nossas equipes, para que possamos levantar, Senhor, a nossa espada, e essa espada possa, Senhor, ser o elemento, Senhor, para nos libertar. E pedimos ao Senhor que venha a força do Cavaleiro Negro justiceiro e que traga essa força justiceira e que possa cada médium levantar a sua espada e trazer a justiça, e trazer a esperança, e trazer a fé, e trazer a caridade, dissipando todos os males, todos os erros. Que venha a força do Cavaleiro Amarelo, que venha a força, Senhor, dos raios, dos trovões, das tempestades, dos terremotos, para, Senhor, regenerar, modificar, Senhor, transformar os homens, Senhor, os espíritos. Pai misericordioso, dá-nos, Senhor, a essa oportunidade para que possamos trabalhar e vencer a nós mesmos, Senhor, dos nossos próprios erros.
Dá-nos, Senhor, a luz do entendimento. Dá-nos a sabedoria. Dá-nos a fé e a razão. Dai-nos, Senhor, a luz, para que possamos, Senhor, ao retornarmos à espiritualidade, estejamos, Senhor, felizes por ter cumprido as nossas tarefas. Permita, Pai, que esses espíritos abnegados, que esses espíritos amigos e benfeitores, que toda a nossa equipe de trabalho possam nos orientar, nos instruir, para que possamos, Senhor, cumprirmos o nosso projeto reencarnatório. Que não venhamos a falir, Senhor, mais uma vez. Que possamos sermos dignos de Ti, dessa grande oportunidade, dessa grande luz que o Senhor nos oferta, desse caminho, Senhor. Que possamos seguir os seus ensinamentos dados pelo grande Mestre Jesus. Ele mesmo nos deu o caminho. Ele mesmo nos ofertou, dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém chegaria ao Pai se não passasse por ele. Então, permita, Pai, permita e nos dê a força necessária para vencermos todos esses obstáculos, para que sejamos dignos de Ti. Derrama, Pai, sobre todos esses espíritos endurecidos, todos esses espíritos inimigos, obsessores, rivais, por todos os caídos, cansados, oprimidos, por todos os orgulhosos, por todos esses hipócritas, Senhor, corruptos, por todos esses espíritos que às vezes nós encontramos pelo caminho. Que a infinita misericórdia possa, nesse momento, que os espíritos abnegados possam socorrer todos, encaminhando, Senhor, a todo esse grande laboratório, para que eles sejam auxiliados, para que todos esses, Senhor, caídos, doloridos, cansados, oprimidos, possam, nesse momento, passar pela transformação perispiritual. Que venha a força do fogo queimando, desmaterializando, desmagnetizando todas as energias, todos os miasmas, todas as formas deletéricas. Que venha esse fogo etéreo, Senhor, regenerando todas as almas, encarnadas e desencarnadas. E permita, Pai, que venha a água que limpa, que cura, que balsamiza, que transforma, que regenera, Senhor, através das ervas medicinais, através dos minerais, possa lavar, limpar, trazer a luz, trazer a paz, trazer as energias necessárias para que todos os espíritos encarnados e desencarnados possam, neste momento, Senhor, se arrependerem, Senhor, e voltarem o pensamento a Ti, pedindo perdão pelas faltas, pelos erros, e dando a eles, Senhor, a oportunidade de crescimento, de evolução. Pai misericordioso, que as falanges amigas e benfeitoras possam, nesse momento, passar por todo esse grande laboratório, por todos os lares, por todos os médios, Senhor, por todos os cultos que, porventura, adentraram, Senhor, ao nosso lar, ao nosso trabalho, por todas as seitas, por todas as religiões, por todos da doutrina espírita, que sejam, neste momento, amparados
recolhidos às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, educandários, reformatórios, hospitais, possam encontrar a luz, que possam encontrar a paz, que possam encontrar o conhecimento, Senhor, a transformação moral e espiritual. Que eles possam, Senhor, se preparar para reencarnar e serem dignos, Senhor, de Ti transformar esse planeta, Senhor, num mundo melhor. Abençoe, Pai, a todos esses espíritos. Abençoe nesse momento a todas as colônias. E permita neste momento, Pai misericordioso, que a luz do seu amor, que a partícula desse amor divino caia sobre todos os lares, sobre todos os médios, que os seus anjos guardiões, que os seus espíritos protetores possam lhe trazer todas as energias curadoras, calmantes e pacificadores, trazendo todos os fluidos necessários, vitais, Senhor, para fortalecer o corpo físico, o perispírito, e libertar as nossas almas, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida, pela oportunidade de aqui estar. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado, Pai, pela doutrina dos Espíritos, que nos dá o entendimento e a libertação, nos dá a luz, nos dá o amor, nos dá a fé e a esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo quanto nos deste. E rogamos neste momento a sua bênção. E assim, Senhor, com a vossa permissão, nós encerramos todas as nossas atividades da noite de hoje. Que a paz esteja presente em nossos corações, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.